Vamos voltar a falar com a Dora sobre a janela escancarada, a porta mais do que aberta para o Centrão no governo, a escolha de Ciro Nogueira para comandar a Casa Civil. Ô Dora, melhora, piora, o que muda na condução do governo e na relação com o Congresso, hein? Bom dia para você. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Estamos sem imagem, né? Pois é. Pois é, mas tudo bem. Vamos lá. Olha só, bom, não é novidade, né? A entrada do Centrão, a aliança do Centrão com o governo não é nenhuma novidade. A novidade é que a coisa subiu de patamar. Chegou, assim, no topo, porque a Casa Civil em tese, não sei se exatamente desse governo, mas em tese, na estrutura do governo, depois do gabinete presidencial, o gabinete mais importante, porque ele tem que coordenar administrativa e politicamente todas as ações de governo. E aí, o Ciro Nogueira, que também não é qualquer um do Centrão, né? Político experiente, presidente do PP, uma pessoa de relações de trânsito à esquerda e à direita, foi do governo Lula, já falou mal do Bolsonaro, já elogiou o Lula, enfim. É um político de larga experiência. Em termos da articulação política do governo, faz até sentido, muito mais sentido, ter um político do que um general, como era o general Ramos, né? Agora, se isso vai melhorar a situação do governo, talvez na articulação uma coisa ali melhore. Agora, primeiro, não garante que o governo é eficácia, porque não é isso que determina, não é a pessoa que está sentada na Casa Civil que determina, quando de cima não há um conceito, não há uma organização, não há um saber governamental, né? Então isso não adianta. De outro, também pode até dar mais uma blindagem a mais com relação ao pedido de impeachment, se bem que a do Arthur Lira é bastante suficiente, mas pode criar aquela blindagem para que não haja pressão sobre a Arthur Lira para fazer o exame dos pedidos. Agora, isso não garante coisa alguma em matéria de melhoria da imagem do governo perante a opinião pública, tá certo? Das ações do governo, que não depende de quem esteja sentado na Casa Civil. O restante da reforma é que você tem o Onyx Lorenzoni, que vai para o trabalho. Menino, é um mistério, porque esse Onyx Lorenzoni já passou pela Casa Civil, pela Secretaria-Geral, pelo gabinete, pelo Ministério da Cidadania, e eu vou te falar, eu não conheço nenhuma obra, nenhum feito do Onyx Lorenzoni. O único feito que eu conheço, o mais visível, é aquela entrevista que ele deu dizendo que um documento verdadeiro era falso, né? Sobre lá o negócio, aquele drama da Covaxin. Então vai lá, sei lá, ele está tendo como ele quer ser candidato ao governo do Rio Grande do Sul no ano que vem, e precisa de uma vitrine, outros também são, mas ele recebe ali um favor a mais, né? Um espaço a mais, uma deferência, melhor dizendo, a mais, de parte do governo Bolsonaro. Enfim, não acho que vá haver, assim, grandes mudanças, e a questão também é o seguinte, não é o presidente com o Centrão, né? Esse já estava há muito tempo. Até quando o Centrão vai ficar com o presidente? Boa pergunta. Ô Dora, a gente teve uma alteração de placar na partida entre Brasil e Alemanha, pela Olimpíada 2-0 para o Brasil, mais um do Richarlison, partida que está rolando agora, mas no placar da CPI da pandemia. Essa entrada do Ciro Nogueira como ministro, isso altera de alguma forma? Que efeito tem sobre a CPI da pandemia? Nenhum, porque o Ciro Nogueira lá, quer dizer, ele não vai fazer falta porque ele não estava participando. Sei lá se de repente para se preservar, se já havia alguma articulação, algum aviso do presidente que ele ia assumir esse posto da Casa Civil, ou então porque ele tem muita amizade com aquelas pessoas ali, a começar pelo relator, Renan Calheiros. Então ele já não estava atuando, mal aparecia. E quem vai substituí-lo é o senador, Luiz Carlos Reis, que como suplente já participava como se fosse
titular, né? Tinha aquela participação, sempre defendendo, não sei o quê, vacinação, a cloroquina, etc. Tem aquelas posições. Então não vai alterar e a CPI não vai se emocionar com quem quer que seja sentado na Casa Civil, no Ministério do Trabalho, ou esteja lá onde for. Mas e sentado na cadeira do Senado, porque a suplente do Ciro Nogueira é a mãe dele, Dora. Ah, querida, com todo respeito, a senhora Eliane Nogueira, nada contra, excelente mãe, de repente. Agora, isso nos torna de novo a uma questão que é outra que eu faço comício, igual o negócio de fundo eleitoral, a suplência do Senado, né? O suplente do Senado, a maneira dos anos 80 para cá, o suplente não é eleito, ele não tem voto, ele é escolhido pelo titular da chapa, escolhido, posto. Já teve um pedreiro da casa de um senador que sentou ali, em geral é um parente, um financiador de campanha. E o que acontece? Quando essa pessoa assume, e às vezes há até uma negociação para que a pessoa assuma determinado tempo, o que você tem é um senador biônico, ou uma senadora biônica. Já houve ocasião, eu não fiz essa conta agora, mas já houve ocasião em que 1/3 do Senado era ocupado por suplentes. Isso equivale a dizer que 1/3 do Senado era de senador biônico, senador sem voto. Isso altera profundamente a representação estadual, que é a representação, é o que representa, o Senado representa os estados, né? Então, não é porque ela é mãe e tal, fica um pouco uma coisa mais folclórica por ser a mãe, mas não é isso. A questão central, institucional, é essa maneira de se fazer a suplência no Senado. Essa realmente, em vez de discutir semipresidencialismo, distritão, coisa que não está no jogo, poderiam discutir na reforma política coisas como essa, por exemplo. Sem dúvida. Dora, obrigada, viu? A gente volta a conversar amanhã não, na terça-feira. Terça-feira, um tempão, cruz credo. É muito tempo, não sei quem inventou isso. Ô, precisamos repensar esse negócio, Dora. Dora, um beijo pra você, viu? Até lá. Tchau, bom fim de semana Tchau, pra Pra nós.